do nosso programa, queria convidar o nosso Emerson Balderrama, grande amigo, companheiro de pregão da Bovespa, da BMF, operador de mesa, sempre conosco aqui. Muito obrigado pela gentileza, Emerson, muito obrigado por vir e estar aqui conosco. Fala, Chicão, bom dia, meu amigo, você tá bem? Chicão, o mercado quebrou um ciclo de 15 dias, né? Mas quebrou um pouco, né, Chico? 0,07 de queda não é muito para levar em consideração. Pois é, como se nós considerássemos aí estabilidade. 0,07 não dá para considerar que tenha sido uma queda, considerando que nós tivemos recorde ontem no Dow Jones lá nos Estados Unidos, tivemos recorde em Londres, recorde na Alemanha, em Frankfurt e recorde em Milão, também na Itália. As 3 bolsas da Europa ontem fecharam com máximas históricas. Então não é um movimento isolado que nós estamos acompanhando, Emerson, só nos Estados Unidos. Alta do Dow, alta do S&P, Nasdaq, as empresas de inteligência artificial, os investimentos maiúsculos que estão sendo feitos nas empresas de tecnologia, inteligência artificial. Também na Europa nós estamos vendo aí movimentos corretivos muito importantes. E o mesmo aconteceu aqui nesses 15 pregões de alta, com recordes de preço, não só do fechamento, mas também do intraday. Uma paradinha agora, mas agora temos aí, Emerson, a paralisação, ou término da paralisação lá do shutdown nos Estados Unidos, 43 para 44 dias. O Senado já havia aprovado, a Câmara aprovou e o presidente Trump sancionou. Então, agora teremos, não provavelmente esses dias, ainda talvez tenhamos aí um período de maturação até que sejam divulgados dados lá de emprego, inflação, mas enquanto isso já temos pelo menos uma visão, ou o mercado já terá uma visão mais clara de que os mercados americanos, as agências federais, estarão trabalhando normalmente. A paralisação finalmente aconteceu, Chico. A Câmara dos Representantes, a decisão, né, a votação foi muito acirrada. E o Trump, ele fez lá a parte da sanção, né? Ele realmente sancionou isso, mas ele deu aquela alfinetada estilo Trump, né? Ele falou, pessoal, essa paralisação mais longa da história foi por causa do outro partido. Ele não mencionou o nome, mas a gente sabe que é outro partido. E ele mencionou, olha, lembrem disso na próxima eleição. Então, querendo ou não, ele já está puxando a eleição para ele, já está fazendo uma pré-campanha, né? O mercado ele vai reagir a isso, sim, só que o problema foi o que passou. Nós tivemos, né, nós perdemos alguns payrolls, nós perdemos algumas informações referente a mercado de trabalho, isso vai ser extremamente vital, e o impacto que essa paralisação vai provocar no PIB dos Estados Unidos, já tem estimativa de 11 bilhões de dólares até 2026. É uma bela de uma força, né, uma bela do movimento contrário. Pois é, Emerson, e além, claro, desses dados todos que você citou, mercado de trabalho, os juros e também a inflação, através do CPI, do PPI, e o mercado de trabalho que vinha mostrando aí algum crescimento, alguma resiliência, a parte aérea, a parte interna dos Estados Unidos, 40 aeroportos lá do país suspenderam voos e diversos indicadores, claro, também não foram divulgados. A falta de dados acabou trazendo aí uma leitura, deixando os dirigentes do Federal Reserve meio às cegas. E esse impacto, claro, para a economia americana, como você falou, basta ver aí o setor aéreo, setor importante nos Estados Unidos, centenas de voos, aí, dezenas de aeroportos aí paralisados. Expectativa que com isso, voltando e se normalizando, nós tenhamos aí uma normalização lá dos mercados. Porém, nós já tivemos aí altas bastante importantes, correções bastante importantes, não só agora no Dow, ontem os bancos subiram bastante, lá no mercado americano, no setor financeiro, as empresas de inteligência artificial, tecnologia, andaram caindo, bambeando um pouquinho. É verdade que ontem tivemos a AMD subindo 9%, a Cisco subiu 13% e hoje subia 6% no pré-mercado. Então, essa movimentação toda ainda dá espaço para mais crescimento, Emerson, na sua visão, lá dos mercados americanos? Chico, eu sou otimista com o mercado, mas em algum momento começo a achar que está um pouco esticado demais esse mercado. Ele deveria dar uma pequena correção, algo que é saudável para o mercado, para ele continuar o possível movimento de alta. Lembrando que a gente já está em período final de ano, começa aquele barulho de rally de mercado, né? Então, esse final, tem mais 15 dias praticamente para encerrar o mês de novembro, possivelmente fechamento de mês deve ser forte se continuar nessa linha, mas o mercado começa a ficar bem cético referente à inteligência artificial. O mercado começa a fazer o questionamento, eles estão gastando investimento valores bem astronômicos
Isso vai virar lucro e quando vai virar lucro? Por isso que está o ceticismo lá fora. Muitos investidores falando sobre bolha. Bolha a gente remete lá aos anos 2000 no bolha.com, Chico, que o mercado inteiro não entendia muito bem que era bolha, quando veio pegou todo mundo de calça curta. Então, quem é daquela época para cá começa a ficar com esse receio novamente. Mas não dá para ficar vendendo com o mercado não parando de subir. Você vai levar stop atrás de stop. Pois é, Emerson, e falando um pouquinho do câmbio, nós já falamos aqui, como é que você está vendo essa entrada de dólares, diferencial de taxas, juro real aqui acima dos 9,7%, 9,74%, números disponibilizados aí pela imprensa local, segundo maior juro real do mundo, só perde para a Turquia e está um pouquinho à frente dos juros da Rússia. Juros altos, a taxa de juros alta, entrada de fluxo de dólares aqui em relação a essa operação de carrego, chamado carry trade, muito se fala disso todos os dias, mas de qualquer forma a nossa moeda caiu bastante, aí está trabalhando, pelo menos no fechamento ontem, a 5,29 abaixo dos 5,30. O real veio se valorizando nesse período, a gente viu o dólar batendo 5,27, quase 5,26. Isso começa a chamar a atenção que, se a gente olhar 12 meses atrás, era 6,30. Então, assim, teve uma bela de uma queda. O mercado já começa também a querer especular saída de remessa do final do ano. Então, nós podemos ver algum tipo de movimento de alta no dólar para a próxima quinzena, para o próximo mês, algo nesse sentido. O dólar, aparentemente, nesses patamares, né? Nós tínhamos conversado na semana passada, 5,35, 5,37, ele estava confortável. Ele testou um novo piso, 5,27, 5,29. Ele reagiu até que rápido. Chegou no 27, quase ontem ele fechou no 5,30, fechou 5,29. Então, nesses patamares, Chico, ele está caindo, mas ele não cai na mesma velocidade que a gente viu no primeiro trimestre do ano. Emerson, mudando um pouquinho agora, saindo do câmbio, falamos aí um pouquinho da nossa bolsa, sua expectativa, claro, depois de todas essas altas aí, expectativa agora para o final do ano, rally de final de ano, conhecido rally de final de ano, pesquisa que foi disponibilizada, falamos agora há pouco também, vamos falar novamente, Genial Quest, presidente Lula, o atual presidente, vencendo todos os candidatos de direita no primeiro e também no segundo turno, apesar da queda da intenção dos votos. Pesquisa espontânea para o primeiro turno, 11 a 19% de votos e, dependendo do adversário, estimulando a pesquisa, o presidente atual tem de 31% a 39%. No segundo turno, imaginando-se aí um segundo turno, o atual presidente teria 38% versus Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, com 33% e 44% dos votos versus a senhora Michele Bolsonaro, que aparece aí com 35%. A pesquisa ainda mostra que o atual presidente perderia ou perdeu pontos contra os outros demais candidatos após o reflexo da crise de segurança pública lá no Rio de Janeiro. Emerson, o que você acha em relação a esses dados? Você deve ter visto a pesquisa, ela foi disponibilizada agora há pouco, de manhã, e em relação aí à abertura do mercado e esse cenário político aqui no Brasil. Chico, essa pesquisa ela vem saindo praticamente semanalmente. Se não for semanalmente, é quinzenalmente. E está saindo sempre nessa mesma condição, Lula à frente. Mas se a gente pega uma outra casa, a gente vê que o Tarcísio ganharia. Então é interessante, é muito válido esse tipo de informação, mas ainda eu acho que ainda tem um tempo muito longo para realmente virar alguma coisa mais forte. Do lado, vamos pensar do lado do Bolsonaro, eles ainda não decidiram quem que eles vão colocar à frente, quem eles vão apoiar. Então, cada semana a gente sai uma informação nova. É Michele Bolsonaro à frente, é um dos filhos, pode ser o Tarcísio, pode ser o Ratinho Júnior, então ainda está muito aberta essa concorrência. Acredito eu que para janeiro, fevereiro, aí deve já ter uma indicação mais forte, já começam a pensar nessa estratégia, né, como eles vão fazer a publicidade, assim por diante, aí sim vai ganhar peso, Chico. Emerson, falando um pouquinho em relação ao cenário mais macro, em relação ao tarifaço, reunião hoje entre Marco Rubio, secretário americano, e o chanceler Mauro Vieira, Dr. Mauro Vieira, portanto, deverão se encontrar em Washington hoje. Trump andou falando sobre tarifas sobre o café. Como é que você também vê um pouquinho esse lado aí dos tarifaços, ou seja, esse encontro que vem acontecendo o secretário americano e o nosso chanceler Mauro Vieira? Mais um passo aí, Emerson. Sobre a parte do café, Chico, o Trump está disposto a negociar, mas ninguém sabe até onde ele vai ceder.
Então ele falou que ele pensa em algum momento, né, flexibilizar, mas não mencionou o Brasil. O Brasil está surfando essa onda por ser um grande produtor. Nós vimos semana passada, né, o início dessa semana, desculpa, uma conversa da Suécia com os Estados Unidos. Eles estão com um patamar de 39% de tarifa e nas próximas 2 semanas pode ser que diminua para 15%. Então muito vai em cima do que o Trump quer jogar no momento. Né? Se ele achar que tem uma flexibilidade, tem algo a barganhar nessa hora, ele vai flexibilizar sim. Vamos ver como é que vai sair, Chicão. Vamos ver. Espero que a conversa de hoje seja uma conversa boa. Quem vai ganhar com isso é o Brasil. A inflação que você tinha mencionado um pouco anterior, referente a juros real e algo nesse sentido, esse juros real, Chico, é o que está sendo divulgado, não é o que a gente sente no dia a dia, no mês a mês, no mercado, no imposto de gasolina, alguma coisa nesse sentido. A gente viu a diminuição, né, do preço da gasolina, mas com a elevação do etanol, desculpa. Isso daí não é benéfico, isso daí é um ajuste, né, uma estratégia para tentar, de alguma forma, segurar preço. Isso vai ter impacto lá na frente também. Aliás, esse é um tema que nós comentamos ontem, aqui quarta-feira, no nosso programa, em relação aí ao IPCA de 0,09%, praticamente estável no 0 a 0, divulgado pelo IBGE, e aos preços do dia a dia, muito se fala aí das altas dos preços aí, supermercados, prestações de serviços e outros itens muito importantes, outros setores, outros segmentos bastante importantes, trazendo aí um contraponto em relação ao dado oficial e ao dado real aí do dia a dia. Ontem, aliás, nós tivemos uma alta de 0,6% nos serviços, acima de 0,4% esperado, e agora foi divulgada a pesquisa mensal de comércio pelo IBGE, as chamadas vendas do varejo, Emerson. E elas caíram 0,3% em setembro sobre agosto. Tinha tido uma variação positiva de 0,1% no mês anterior. Então foi um movimento ruim para as vendas do comércio, as vendas do varejo, 0,3% de queda na base mensal. Já na base mensal anualizada, setembro do ano passado, as vendas do varejo cresceram 0,8%, sexta taxa positiva consecutiva, Emerson. No varejo, esse ano acumulou uma alta, um crescimento de 1,5%, portanto positivo, e em 12 meses o crescimento do varejo 2,1%, portanto queda na base mensal, alta na base anualizada, alta ao longo desse ano e alta nos últimos 12 meses as vendas do varejo. Como é que vai impactar isso na abertura aqui, Emerson? Essa divulgação desse resultado, Chico, é referente também ao que a gente teve agora de feriado, Dia das Crianças, isso acaba movimentando o comércio. E daqui a pouco o comércio começa a se movimentar, né, a gente já começa a ver nas ruas o Natal, né, então o mercado já começa a se preparar para isso. Com uma Selic a 15%, Chico, é difícil o comércio expandir dessa forma. O poder de compra do brasileiro não está no mesmo sentido, né? A gente não vê nosso ajuste de salário, vamos falar dessa forma, crescendo conforme o juro está crescendo. Então a gente vê que realmente a inflação está mais forte que isso. Acredito que já teve esse resultado, né, dessa parte foi bem na abertura agora vendas no varejo, o mercado já precificou, não chega a ver o mercado agora, mas o mercado isso daí não é o carro principal do dia. O carro principal do dia, ao meu ver, é a parte do Trump mesmo, encerrando o shutdown. E você tinha mencionado um pouco anterior, Chico, referente à Bolsa. Anteontem teve um dos maiores volumes financeiros do dia, e ontem também referente à opção de Ibovespa, né? Então, assim, tirando esses dias, a Bolsa continua andando com volume financeiro muito fraco. Vamos ver se continua nessa condição. A gente viu a Bolsa batendo recorde, né? Recorde atrás de recorde. Isso daí também existem movimentos de stop que acabam influenciando essa posição, essa participação, movimentação financeira. Perfeito, você foi preciso agora na sua colocação. Antes de ontem, nós tivemos 35 bilhões de volume, um volume bem acima da média dos 20, 22 até 24 bilhões que nós tínhamos e que já era melhor do que aqueles 15, 16, 18 bilhões que nós vínhamos tendo. Portanto, ele melhorou, tivemos esses 35 bilhões e ontem, sem o exercício 29 bilhões, com o exercício 38,5 bilhões de reais, um volume considerado aí bem positivo para o nosso mercado. Vamos ver se esse volume vai se manter de agora em diante. Emerson, para terminar aqui a tua participação, você que acompanha também, tem sempre muita precisão aí em relação aos dados. Banco do Brasil, queria que você falasse um pouquinho, encerrou o terceiro trimestre, nós já falamos aqui, lucro líquido ajustado de 3 bilhões 785 milhões de reais, queda anual de 60,2%,
mas pode trazer aí uma leitura, pelo menos negativa. As ações caíram mais de 2,8% na sessão de ontem, então vamos aguardar. O Banco do Brasil, só para completar a informação, sobre proventos, né? Falamos aí do resultado, provisão aí para os devedores, o agronegócio. Proventos, o Banco do Brasil deverá pagar cerca de 410,5 milhões de reais em JCP, que é o juros sobre capital próprio, em 0,07 centavos de real por ação. Os papéis serão negociados a partir do dia 2 de dezembro, então, até o dia 1, com direito, a partir do dia 2, juros sobre capital próprio. Como é que você viu esse resultado e o que você acha do impacto aí na abertura do mercado em relação ao banco? É a segunda vez que o Banco do Brasil é penalizado pela parte do agro, né? E da outra vez ele teve uma bela de uma queda, foi bem expressiva. Eu gosto do ativo, acho que é interessante ter na carteira, mas não adianta você comprar com o ativo tendo um resultado desse. Provavelmente ele vai ser influenciado e vai ter desvalorização. Em algum momento faz sentido, sim, montar essa posição, esse portfólio lá dentro. O Banco do Brasil ele acaba sendo resiliente. E a mesma coisa, o movimento está acontecendo com ele não é igual, mas é algo que aconteceu com o Bradesco. O Bradesco aconteceu também no início do ano passado, meio do ano passado, só que foi provisão de devedores duvidosos, né? Então o papel saiu de R$22, amargou até os 12 e está agora 19. Banco do Brasil estava pensando em se recuperar dessa última pancada que ele levou, mas agora, infelizmente, ele vai levar uma segunda. É aguardar, Chico. Eu acho que é interessante, ele tem participação sobre o índice Bovespa, sim, não é tão expressivo conforme os outros bancos, mas é algo interessante. Acho que se for para montar posição nele, espera passar hoje, amanhã, avalia com calma. Hoje, ponto gráfico não é o melhor cenário, né? O melhor momento de se montar uma posição, é aguardar realmente um preço que seja mais justo. Perfeito. E só para completar, as ações ON, papel 3 do Banco do Brasil, acumula uma alta aí de cerca de 10,5%, 10,6% em 30 dias, mas cai cerca de 1,9%, quase 2% no ano. Emerson, muito obrigado pela gentileza, a participação, sempre uma honra tê-lo aqui no nosso Premarte. Nós trabalhamos juntos aí no pregão, aquela gritaria, aquela confusão, mesa de corretora, banco, não era fácil, mas passamos aí por esse período. Você é um grande amigo, tenho a certeza, e queria que você deixasse o seu contato aí, o seu bom dia, sua despedida. Muito obrigado. Chicão, você fala da gritaria do pregão Vavoz, a gritaria na mesa às vezes também era muito aproximado. Chico, eu que agradeço mais uma vez o bate-papo. Para me encontrar no YouTube, 3 minutos com o Emerson Valderrama. Se cuida, meu amigo. Até a próxima semana. Semana que vem não tem, Emerson. É feriado, dia 20 não estaremos aqui. Dia da Consciência Negra, é feriado no Brasil, não teremos mercado, os bancos estarão fechados, a Bolsa não deverá abrir, então nós teremos sim, como eu comentei agora há pouco, o exercício de opções sobre ações na sexta-feira, dia 21 de novembro, agora próximo futuro, de acordo com o calendário disponibilizado pela B3. Muito obrigado, Emerson, bom dia para você, ótimo pregão. Falando aqui do nosso mercado, nós estamos com a abertura aqui